Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site .geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos ver o que nossa editoria separou de mais importante para essa edição. Empatia humana com inteligência artificial. Interessante. A possível abertura de capital do Figma, mudanças nos créditos da Microsoft Azure para startups. Ah, isso deu o que falar. Pois é, o Google brigando com as regras de tecnologia da União Europeia, um projeto republicano nos Estados Unidos mexendo com energia renovável, a regulamentação de IA nos Estados americanos, um ataque cibernético lá no Tribunal Penal Internacional, Caramba. a rede AMC avisando quanto tempo de anúncio vai ter no cinema, teste de avião hipersônico pela China e, para fechar, um material do MIT que transforma ar em água. A primeira é da Lindsay Clark no The Register. Basicamente, a matéria diz que as pessoas têm mais empatia com IA quando elas acham que estão falando com um humano. Curioso isso, né? Muito curioso. Tem um estudo grande sobre isso, saiu na Nature Human Behavior. Foram mais de 6.000 participantes, em 9 estudos diferentes. E a conclusão é essa mesma, olha que doido. A galera rejeita mais o apoio emocional se sabe que é um chatbot. Sério? Sim. Mas se acham que é uma pessoa respondendo, aí classificam a mesmíssima resposta como mais empática. E até esperam mais tempo pela resposta, sabe? Que loucura! A nossa percepção muda tudo mesmo. Totalmente. E tem um paradoxo aí, né? Porque, tecnicamente, uma IA pode ser mais empática em termos de analisar padrões sem se cansar, diferente de um humano que, bom, cansa. Já tem até estudo mostrando IA com sinais de estresse, tipo o GPT-4. Faz pensar. Bom, mudando para negócios agora. Julie Bort, na TechCrunch, fala do Figma. Parece que está vindo um IPO gigante por aí, talvez de $1,5 bilhão de dólares. Exatamente. A expectativa é levantar até $1,5 bilhão, o que colocaria eles ali pau a pau com o maior IPO de tech de 2025 até agora, que foi o da CoreWeave. E os números deles como estão? Impressionantes. Receita de quase $750 milhões em 2024, crescendo 48%. E esse ano continua forte, cresceu 46% no primeiro tri. A margem bruta é absurda, 91%. Uau! 91%? Pois é. E voltaram a dar lucro agora no fim de 2024 e início de 2025. Tiveram um prejuízo antes por causa daquelas compensações em ações para funcionários, né? Algo super comum para segurar talento, mas que pesa no balanço inicial. Entendi. E tem alguma coisa mais, assim, de estrutura, de controle? Sim, um detalhe importante. O cofundador Evan Wallace passou os direitos de voto dele para o CEO, Dylan Field. Então, o Field agora controla os 75% dos votos antes do IPO. Ah, isso é relevante. E qual seria o maior risco para eles, além do mercado em si? Olha, a própria inteligência artificial entrando forte na área de design. É uma competição, né? Claro que o Figma também está investindo pesado nisso, tentando integrar a IA à plataforma deles. A aposta é que a colaboração, o fluxo de trabalho ainda seja um diferencial. Entendido. Agora, Microsoft. Ian Thompson, no The Register, diz que mudaram as condições dos créditos Azure para startups. O que aconteceu lá? A Microsoft deu uma mexida grande. Aquele programa antigo que dava até $150 mil em créditos Azure, principalmente para startups de IA, bom, acabou. Acabou. E como ficou? Agora tem 2 trilhas, basicamente. Se a startup já tem um investidor parceiro da Microsoft, começa com $100 mil em créditos, podendo aumentar, mas se é uma startup bem no comecinho, sem grana de investidor, aí o limite é bem menor, até $5 mil. Nossa, de 150 mil para 5 mil em alguns casos? Imagina o susto para quem estava contando com o valor antigo. Com certeza. Pegou muito fundador de surpresa, gente que já tinha planejado o orçamento, o projeto todo em cima daquele limite maior. Foi um choque. E a gente sabe que migrar toda a infraestrutura para outra nuvem, assim, não é trivial, né? Demora, custa. Pois é. Existem alternativas, claro. Sim, o Google Cloud tem programas bons, a AWS também com o Activate.
Mas essa mudança brusca da Microsoft gerou bastante apreensão no mercado de startups. Falando de gigantes e regras, Fuyun-Chi, na Reuters, reporta que o Google está batendo de frente com a Lei de Mercados Digitais lá da União Europeia, a DMA. Qual é a bronca deles? O Google está dizendo que essa lei, a DMA, está, na verdade, prejudicando a inovação e piorando a vida online dos usuários e das empresas na Europa. Piorando como? Eles dão exemplos? Dão sim. Falam, por exemplo, que ficou mais caro achar passagem aérea porque os sites das companhias estão aparecendo menos direto na busca. E que hotéis e restaurantes europeus perderam até 30% do tráfego que vinha direto para a reserva deles. Reclamam que as soluções alternativas que eles tiveram que implementar são desajeitadas. E o que eles pedem? Querem orientações mais claras sobre como cumprir a lei e estão meio que desafiando os críticos a mostrar dados concretos dos custos e benefícios dessa regulação toda. Mas espera aí, o próprio Google não está sendo investigado com base nessa mesma lei? Exatamente, esse é o ponto. O Google está enfrentando acusações sérias sobre a DMA com risco de multas gigantescas, tipo 10% da receita global. E as mudanças que eles propuseram para se adequar, principalmente na busca, não agradaram muitos críticos que acharam insuficiente. É um cabo de guerra clássico, né? Regulação versus poder de mercado. Essa tensão com regulação não é só na Europa, nos Estados Unidos também, né? Justin Calma, na The Verge, tem uma matéria sobre um projeto orçamentário republicano que pode ferrar projetos de energia renovável. Como é isso? Então, o Senado americano, com maioria republicana, aprovou um pacotão orçamentário que eles chamam lá de One Big Beautiful Bill Act. Olha, por pouco não incluíram um imposto bem pesado contra solar e eólica. Quase. Tiraram na última hora. Tiraram. Exigia uma prova de que não tinha ligação com China e outros países. Mas mesmo sem esse imposto, o projeto dificulta bastante o acesso aos créditos fiscais da Lei de Redução da Inflação, a IRA, de 2022, que era o pilar da política climática anterior do governo Biden. Dificulta como? Colocaram prazos muito curtos para os projetos começarem a construção ou entrarem em operação, tipo 1 ano para começar a operar até 2027. Isso é super apertado por causa de financiamento, licença, conectar na rede, muita coisa pode acabar inviabilizada. E o irônico é que muitos desses projetos estão justamente em distritos republicanos. Que coisa. E o projeto tem mais impacto além da energia? Tem sim. Inclui cortes em programas sociais como Medicaid, assistência alimentar, e também mexe com leilão de espectro que afeta o Wi-Fi e mais verba para deportações. Está bem alinhado com a visão do governo Trump, que sempre foi mais crítico das renováveis e a favor de fóssil e nuclear. Nuclear está em alta até com as techs para IA, né? Exato. As gigantes de tecnologia estão de olho em nuclear para alimentar os data centers de IA. Mas os críticos desse projeto dizem que a gente precisa das renováveis agora, porque a demanda de energia está subindo muito e solar e eólica já são tecnologias maduras. Até o Elon Musk criticou o projeto. E continuando no Congresso americano, o Brandon Villarolo, no The Register, diz que o Senado barrou uma proibição de leis estaduais sobre IA. O que houve? Isso, lembra daquele projeto orçamentário republicano? A versão que veio da Câmara incluía uma proibição, uma moratória de 10 anos, impedindo os estados de criarem suas próprias regras para inteligência artificial. E o Senado derrubou isso? Derrubou e feio. Foi 99-1 contra a moratória. Só um senador votou a favor. Parece que rolou muita pressão de setores criativos, tipo músicos lá de Nashville, sabe? Através da senadora Marsha Blackburn. Ela até tinha um acordo para uma moratória menor, mas voltou atrás e forçou a votação. Entendi. E agora? Agora o projeto volta para a Câmara, mas com essa votação tão expressiva no Senado, é bem improvável que essa proibição de leis estaduais de IA volte. O governo Trump quer sancionar logo antes do feriado de 4 de julho. Ou seja, a regulamentação de IA nos Estados Unidos vai continuar assim, fragmentada, cada estado com a sua lei, por enquanto. Mudando de assunto agora para a segurança internacional. Connor Jones, no The Register, reporta um ataque cibernético no Tribunal Penal Internacional, o TPI, ou ICC em inglês. Já se sabe quem foi? Olha, ainda não atribuíram culpa publicamente.
O que disseram é que foi um ataque sofisticado e bem direcionado, provavelmente para espionagem. E não é o primeiro, né? Já teve um em 2023 que parecia mirar as investigações sobre a Rússia e a Ucrânia. E esse agora, conseguiram conter? Sim, detectaram e contiveram. Mas o contexto lá tá super tenso. O TPI soltou recentemente aqueles mandados de prisão para líderes de Israel e do Hamas, o que gerou muita controvérsia. Além do mandato que já existe contra o Putin. E a relação com os Estados Unidos, como tá? Também tensa. Os Estados Unidos chegaram a sancionar juízas do TPI por causa desses mandados contra Israel e também por causa de investigações sobre o Afeganistão. É bom lembrar que nenhuma das grandes potências cibernéticas, China, Irã, Israel, Coreia do Norte, Rússia e Estados Unidos, é membro do TPI. Isso complica tudo, né? Atribuição, resposta, com certeza. Saindo um pouco dessa tensão e indo para o cinema. A Jess Weatherbed, na The Verge, conta que a rede AMC agora está avisando o pessoal quanto tempo vai ter de comercial antes do filme. É isso mesmo. Quem compra ingresso pelo site ou app da AMC agora vê um aviso bem claro. Os filmes começam de 25 a 30 minutos depois do horário mercado. Acabou o mistério. 25 a 30 minutos? É bastante tempo. É assim. É o tempo dos trailers e dos anúncios. E parece que vai até aumentar. A AMC está planejando botar mais uns 5 minutos de comercial da National Cinemedia depois do horário oficial de início. E ainda um Platinum Spot, um anúncio premium antes dos últimos trailers. Nossa, mas eles não tinham rejeitado isso antes? Tinham. Em 2019 disseram que não fariam isso. Mas, né, a situação financeira apertou e eles mudaram de ideia. Pelo menos agora o espectador está avisado. Pelo menos isso, dá para pegar a pipoca com calma. Voando para outro assunto, literalmente. Simon Sherwood, no The Register, noticia um teste bem-sucedido de uma aeronave hipersônica pela China. Que velocidade isso atinge? Muita velocidade. O teste foi com a Feiqian 2 e atingiu Mach 12. Isso é tipo quase 15 mil quilômetros por hora. Uau! E o que tem de especial nessa tecnologia? O mais interessante é o sistema de propulsão. Ele combina foguete e ramjet, que é aquele motor que usa a própria velocidade altíssima para comprimir o ar, sabe? Numa única unidade. E o sistema consegue trocar entre os modos de propulsão sozinho durante o voo. E por que isso é importante estrategicamente? Porque armas hipersônicas são um problemão para a defesa, são muito rápidas, manobram de um jeito imprevisível, difíceis de rastrear. Os Estados Unidos estão correndo para desenvolver as suas também, de olho na China e na Rússia. Aliás, o governo Trump usou essa ameaça como justificativa para aquelas restrições tecnológicas contra empresas chinesas. Esse teste mostra que a China está avançando mesmo com as proibições. É uma corrida tecnológica intensa. Para terminar, uma notícia que parece ficção científica, mas não é. Joshua Hawkins, na BGR, fala de um material tipo plástico bolha, desenvolvido no MIT, que consegue tirar água potável do ar. Como assim? Parece mágica, né? Mas é ciência pura. É um material que tem um gel especial ensanduichado entre painéis de vidro. Durante a noite, esse gel absorve o vapor d'água que está no ar. Ok, absorve à noite. E de dia? De dia, tem um revestimento especial no vidro que ajuda a manter ele frio, mesmo com sol. Aí a água que o gel absorveu se condensa nesse vidro frio e escorre para ser coletada por uns tubinhos. E precisa de energia para isso? Não, esse é o grande lance. Funciona passivamente, sem eletricidade. E funciona até em lugares super quentes e secos. Testaram no Vale da Morte. O Vale da Morte. E conseguiu gerar água? Conseguiu. Gerou entre 1/4 e 2/3 de um copo de água por metro quadrado do material por dia. Pode não parecer uma quantidade enorme, mas pensa, para um lugar remoto, sem água encanada, sem energia... Isso faz toda a diferença. Exato. Dizem que é mais eficiente que outras tecnologias parecidas que também não usam eletricidade. E a água sai limpa, com contaminação mínima, pronta para beber. Claro, ainda precisa ser desenvolvido para produzir em larga escala, mas o potencial para regiões com falta de água é gigantesco. Realmente impressionante. E aí, gostou desse resumo de notícias da nossa edição? E se você gostou, não esquece. Deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!